A mim veio a palavra do Senhor dizendo: Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 2, do versículo 41 ao 49. E a palavra de Deus ela vai dizer assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Quero deixar uma palavra de Deus para você nesse texto. E eu não vou contextualizar o que está escrito. Eu só vou falar exatamente o que Deus me mostrou. Começando pelo versículo 42. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém. Preste atenção na palavra Jerusalém, segundo o costume da festa. E eu peço também para você prestar atenção na palavra costume. E a primeira coisa que Deus me mostra com essa palavra costume que eu risquei aqui é o seguinte: não deixe que seu hábito de ir à igreja se torne uma coisa costumeira. O costume de ir só à igreja faz você perder o prazer de buscar a Deus em Cristo Jesus. Não tenha o costume de ir só à igreja. Se você deixar essas coisas ficarem de uma forma natural, você vai acabar tendo frieza espiritual, você vai ficar acostumado, você vai começar a parar de buscar, isso vai se tornar uma coisa ruim para a sua vida e você vai perder o prazer de buscar a Deus em Cristo Jesus por causa de um costume de ir à igreja. José e Maria tinham o costume de ir à festa. Tome cuidado com os costumes de somente ir e perdeu o verdadeiro sentido de ir ao ambiente que você costuma ir, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Indo para o versículo 43, ele começa assim: Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém. Olha aqui de novo Jerusalém. Sem que seus pais o soubessem. O que Jesus fez? José e Maria foi à festa, a festa terminou, eles voltaram, que regressar é voltar, voltaram
para a terra da onde eles vieram, mas Jesus fez o quê? Permaneceu. Permaneceu o menino Jesus em Jerusalém. Jesus, preste atenção, Jesus não vai sair do lugar que ele está, se não o convidarem para sair ou para ele ir junto conosco. Jesus vai permanecer aonde ele está até o chamarem para ele ir. Maria e José e Maria não fizeram isso, não chamaram Jesus para voltar. Por isso que Jesus permaneceu. Se não chamar Jesus para ir, Jesus não sai. Mas se chamar Jesus para ir junto contigo, ele vai ir junto com você. Mas se não chamar, ele vai permanecer. Igual está aqui no texto, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém. E olha só como é que termina esse versículo, sem que seus pais soubessem. Tome muito cuidado com isso aqui. Quando o culto acabar, olha como é que começa, terminado os dias da festa, quando o culto acabar em nossas igrejas, tome cuidado com isso, quando o culto acabar, não vá embora sem Jesus. Eu vou repetir isso. Quando o culto acabar, não vá embora sem Jesus. Tem pessoas que conseguem ir embora sem perceber, sem saber que Jesus ficou e o culto acabou. Tem pessoas que conseguem ir embora sem perceber que Jesus ficou no culto e eles foram embora. Não vá embora sem Jesus. Quando o culto acabar, não vá embora sem Jesus. Indo para o versículo 44, isso aqui me pega, ó, essa palavra aqui, ó, pensando. Porém, está ele entre os companheiros de viagem. Foram um caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. A festa acabou. Foram embora sem perceber que Jesus permaneceu em Jerusalém. Eles pensaram que Jesus estava entre os companheiros de viagem e começaram a procurar. Deixa eu te falar algo. Pensar é verbo. Você não tem que pensar que Jesus está com seus amigos, parentes ou conhecidos. Você tem que ter a certeza que Jesus está com você. Jesus tem que estar com você em primeiro lugar. Depois você vai ver se Jesus está com os seus companheiros, os seus parentes e os seus conhecidos. Não pense que Jesus está contigo. Tenha a certeza se Jesus está contigo ou não. Não pense, porque pensar é verbo. Pensar é uma coisa incerta. Agora, ter certeza é ter a convicção daquilo que está com você, está com você. Então, permaneça com Jesus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, eu vou me manifestar naquele que tem as minhas palavras. E o versículo 44, ele é muito incrível. Olha só. Pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Preste atenção. Não é com qualquer pessoa. Aqui, ó. Começaram a procurar.
não é com qualquer pessoa que se procura Jesus. Não é qualquer pessoa que se procura Jesus. Eu vou repetir isso. Não é com qualquer pessoa que se procura Jesus. Eles foram procurar Jesus entre os companheiros de viagem, entre os parentes e conhecidos. Mas não é com qualquer pessoa que se procura Jesus. Tem conhecidos de viagens, tem parentes, tem os seus conhecidos que aparenta ter Jesus, mas não tem. Eles procuraram entre os conhecidos deles, os parentes deles, os conhecidos deles, os companheiros deles, mas nenhum deles, nenhum desses três aqui, companheiros, parentes e conhecidos, tinha Jesus. Então não é com qualquer pessoa que se procura Jesus. Saiba procurar Jesus com pessoas certas. O versículo 44 ainda fico nele por um motivo. E qual motivo? Pare de procurar Jesus com pessoas erradas. Foram procurar Jesus com pessoas erradas. Porque o quê? Pensaram. Está entre eles. Pensaram que Jesus estava entre eles, mas não estava. Quem não tem Jesus só tem um pecado para oferecer. Eu vou repetir isso. Quem não tem Jesus, esse pessoal aqui não tem Jesus, porque Jesus não estava com eles. Porque eles também não chamaram Jesus para sair com eles. Porque se um desses pessoais aqui chamasse Jesus após a festa ter terminado, Jesus tinha ido com eles ao invés de ter ido com Maria e José. Pare de procurar Jesus com pessoas erradas. Quem não tem Jesus só tem o pecado para oferecer. E bem-aventurado um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Para de procurar Jesus com pessoas erradas, porque tem parentes e conhecidos que aparentam ter Jesus, mas não tem. Maria e José pensaram que Jesus estava com eles, porque parecia que Jesus estava com eles. Por quê? Porque eles estavam na mesma festa que Jesus estava. Não é porque vai também só ao culto, a pessoa é de Jesus, não. Ela tem que manifestar a fé. Você tem que ver Jesus andar com aquelas pessoas, mas se você não vê Jesus andar com aquelas pessoas e você vai procurar Jesus com essas pessoas, você está procurando Jesus com as pessoas erradas. Indo para o versículo 45, o versículo 45 começa assim: e não o tendo encontrado, meu Deus. Olha só, voltaram. Aqui, eles regressaram. A palavra regressar é a mesma coisa que voltar. Voltaram a Jerusalém, à sua procura. Deixa eu te falar algo. E não tendo encontrado, com quem? Com esse pessoal aqui, os companheiros de viagem, os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram. Volta para onde você deixou Jesus. Eu vou repetir isso. Volta para onde você deixou Jesus. Não é que Jesus deixou de estar com você, foi você que deixou de estar com Jesus. Você deixou Jesus aqui, em Jerusalém. Você deixou Jesus, em Jerusalém. É você que tem que voltar para Jesus, não é Jesus que tem que voltar para você.
Eu vou repetir isso aqui. É você aqui, ó, voltaram a Jerusalém à sua procura. É você que tem que voltar para o lugar onde você deixou Jesus e ainda tem que voltar para procurar Jesus. Foi você que esqueceu Jesus. Você sabe aonde esqueceu Jesus. E existe sim um lugar certo para se encontrar Jesus. Foi por isso que a mulher samaritana disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Existe sim um lugar certo para se encontrar Jesus. Para se encontrar Jesus. Volte para o lugar onde você esqueceu Jesus. O versículo 43, meu Deus do céu, isso aqui é muito incrível. Começa assim: 3 dias depois, o acharam no templo. Mano, isso aqui é surreal. Quantos dias? 3 dias. Mas olha isso aqui, ó. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o quê? Caminho de um dia. Para você perder Jesus, você só precisa de um dia. Eu vou repetir isso aqui. Para você perder Jesus, você só precisa de um dia. Para você perder Jesus, você só precisa de um momento. Para você perder Jesus, você só precisa de 1 minuto, de 1 segundo, de 1 milésimo, de 1 instante. Mas para achar Jesus, você leva tempo. Olha quanto tempo eles levaram para achar Jesus. 3 dias para acharem ele no templo. O tempo de achar Jesus vai ser sempre maior que o tempo de perder Jesus. Eu vou repetir isso. O tempo de achar Jesus vai ser sempre maior que o tempo de perder Jesus. Em um dia perderam Jesus, mas para encontrar Jesus, novamente levou 3 dias. Então não perca Jesus de vista. Não perca Jesus de vista. Pulando para o versículo 48, o versículo 48 vai começar. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso assim conosco? Eu até risquei aqui, ó. Filho, por que fizeste assim conosco? Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus nunca vai te ferir para fazer você sair da presença dele sem ele. Eu vou repetir isso. Jesus nunca vai te ferir para fazer você sair da presença dele sem ele. Essa pergunta, que tem uma tonalidade de expressão da mãe de Jesus, parece uma pergunta de uma pessoa ferida. Porque você se lembra de quando Jesus falou para Judas: Amigo, me vendestes? Me traíste com um beijo? Parece uma tonalidade de uma pessoa ferida. Filho, por que fizestes assim conosco? Jesus não vai te ferir. Jesus não vai te ferir. São as nossas escolhas que determinam se o afastamos de Jesus pelo pecado. São as nossas escolhas que determinam o nosso afastamento de Jesus. Jesus não fere ninguém. Quem fere é o homem. Jesus não fere ninguém. E aqui parecia que
Foi Jesus que feriu Maria, mas no caso foi ela, porque Maria e José esqueceram Jesus. Esqueceram de chamar Jesus para a vida dela, para o caminho dela. Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. Parecia que a culpa era de Jesus, mas não. A culpa era dela e do pai, que não chamaram Jesus quando a festa terminou, para eles regressarem para onde eles moravam. Jesus não fere ninguém. Quem fere é um homem. Aí Jesus vai responder. Ele lhes respondeu: Por que me procurei? Por que me procuráveis? Cara, isso aqui é muito sinistro. Essa pergunta aqui de Jesus aqui, ó. Isso aqui é muito sinistro. Por quê? Por que me procuráveis? Deixa eu te falar uma coisa. Qual é o motivo de procurar Jesus? Eu vou repetir essa pergunta. Eu estou reformulando a pergunta de Jesus. Qual é o motivo de procurar Jesus? Qual foi o motivo de Maria e José ter ido procurar Jesus? Eu vou te dizer, e o texto nos mostra. A festa acabou, aqui ó. Terminando os dias da festa, regressaram. Regressaram para onde? Para a casa deles. Mas por que eles voltaram? Por que eles começaram a procurar Jesus? Qual é o motivo de procurar Jesus? O real motivo é que sem Ele nada podemos fazer. Sem Jesus nada podereis fazer. José e Maria não conseguiram prosseguir sem Jesus. Tiveram que voltar para poder continuar. Não dá para seguir avante sem Jesus. Não dá para continuar sem Jesus. Não dá para viver sem Jesus. Não dá para ficar longe de Jesus. O real motivo de procurar Jesus é porque não dá para continuar sem Jesus. Aí ele responde a própria pergunta dele: Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Jesus consegue responder a pergunta dele fazendo outra pergunta. Vocês sabem onde eu estou? Eu estou com o Pai. Vocês ficam procurando a mim no lugar errado, com pessoas erradas. Vocês têm que me procurar no Pai, na casa do Pai. Aqui eles estavam procurando Jesus com pessoas erradas, com companheiros de viagem, com parentes, com conhecidos, mas nenhum deles tinha Jesus. Eles tinham que procurar Jesus com o Pai, na casa do Pai. Você só encontra Jesus na casa do Pai, na presença do Pai. Você só encontra o Pai se estiver com Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer achar o Filho? Vai na casa do Pai. Encontrou o Filho? Vai encontrar o Pai. O real motivo de procurar Jesus
é também encontrar o Pai, procurar o Pai. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para você. Eu poderia dizer muito mais coisas que tem aqui, mas para não prolongar, só até aqui me deu o Senhor.